Olá, olá, uma boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, sei lá que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem aqui no nosso canal, no podcast Papo de Pombo, podcast divertidinho aí, tenta trazer assuntos de cotidiano, cultura, entretenimento, essas coisas. E hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar de quadrinhos. Apesar de eu gostar muito de quadrinhos, é o primeiro episódio que a gente faz baseado nesse tema. A gente já ia fazer esse episódio um tempo atrás, mas o Zoom nos sacaneou, então, mas hoje não, hoje deu certo. E a nossa convidada é uma quadrinista brasileira do qual eu admiro muito, conheci ela na Comic Con de 2019, e de lá para cá eu acompanho o seu trabalho, li quase todas as suas obras, e a gente vai trocar uma ideia com ela aqui, que é a Thalessa. Thalessa, muito boa noite. Boa Obrigado noite. aí por tirar um tempinho aí para poder conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, muito prazer estar aqui com vocês hoje, né, conversando e falando um pouquinho sobre quadrinhos, né? Uhum. E eu acho que eu vou começar me apresentando rapidamente, né, só Fica à para vontade. quem não me conhece ainda, meu nome é Thalessa, nome artístico Thalessa K, ou Thalessac. Como já foi dito, na verdade, aqui antes eu sou quadrinista, trabalho com... minha formação, na verdade, é de artes visuais, né? Então, eu sou artista visual, quadrinista, roteirista, ilustradora e também faço animações 2D, que também o outro nome para isso seria animações clássicas. E é isso aí, eu agora estou no mundo dos quadrinhos e não saio mais. Por favor, não saia. Estou Muito há bem. bastante tempo já, apesar de trabalhar com outras coisas, outras áreas ligadas à área artística, né, como design, Uhum. ilustração, né, já mencionei. Mas realmente os quadrinhos eu estou aqui há bastante tempo, no sentido de publicações eu já tenho bastante títulos publicados de forma independente e de forma com editoras, mas mais como independente, né? Uhum. E isso aí. E nós vamos falar um pouco deles, né? Mas antes, eu gostaria só de te perguntar uma pergunta inicial que eu faço para basicamente todos que aparecem aqui. É Certo? o seguinte: qual foi a origem disso, né? Onde que você percebeu que você gostaria de trabalhar com quadrinhos, com essa parte mais artística e tal? De onde começou Uhum. isso? Na verdade começou pensando bem agora, eu sempre gostei muito de fazer contação de histórias, sempre gostei muito de criar histórias. Uhum. Então, na verdade, no quadrinho eu encontrei essa, essa possibilidade de juntar, né, tudo isso que eu já gostava, que é desenho, ilustração, com essa parte de criação de histórias. E só que, na verdade, o quadrinhos não era uma área que eu achei que eu fosse atuar. Para ser bem sincera, eu não achei que eu fosse ser quadrinista. Até porque quando eu fiz a faculdade de artes visuais, o foco era outro, né? Eu sabia que era na área artística, com certeza em alguma área, mas não sabia exatamente qual ainda. E eu caí no mundo dos quadrinhos literalmente de paraquedas. Foi por causa de um evento de quadrinhos que teve e uma amiga me chamou. Inclusive, ela é quadrinista também, a Mari Santos. E foi ela que me convidou para a gente compartilhar a mesa no... Ai, deixa eu ver se eu lembro o nome do evento, que antes era patrocinado e produzido pela Comics Bookshop. Eu esqueci o nome do evento. Qual que era mesmo? Ano e nome não me vai, mas agora, se eu lembrar, eu vou falar. Uhum, Mas ok. esse foi o primeiro Também evento de aqui em São Paulo quadrinhos. também tem tanto evento, né, que a gente acaba até confundindo o nome deles. Putz, eu esqueci mesmo. Agora, assim, eu não vou lembrar corretamente, eu queria lembrar, mas eu falo depois se eu lembrar. Uhum, ok. Então, esse foi um evento, o primeiro evento que eu participei, né? E a partir daí eu comecei a frequentar outros eventos. O segundo foi o Itaú Cultural, na Banca dos Quadrinistas, né? Foi na primeira edição que eu consegui participar, e a partir daí eu não parei mais mesmo. Uhum. Agora, de qualquer maneira, assim, o quadrinhos, por isso que eu acabei indo para essa área, de forma acidental, mas foi, né?
Mas partiu justamente desse princípio. Como eu gosto muito de contar histórias, sempre gostei, e aí não importa muito a linguagem que eu escolha, pode ser vídeo, fotografia, roteiro não, mas poesia, sabe? Isso tudo para mim tem que ter uma narrativa, alguma linha narrativa, pelo menos, né? Uhum. Então eu sempre parto um pouco desse princípio. Você tinha costume de ler quadrinho quando criança, ou mangá, ou gibi, essas coisas? Em ordem, não. Assim, a primeira linguagem que eu tive acesso foi filme, teatro e animação. Foram as primeiras. Uhum. E só mais tarde eu comecei a ler quadrinhos. Não foi o meu primeiro contato, não. E é Uhum. isso que eu acho que também as outras linguagens me ajudam a formar o tipo de narrativa que eu escolho até hoje, né? Para o universo dos quadrinhos, né? Mas não foi a minha primeira. Mas também, assim, os primeiros quadrinhos que eu li foram os que são considerados clássicos, né? Que um deles é o Tintin, Asterix, Uhum. Snoopy. Eu não então, eu não cheguei a ler Turma da Mônica muito cedo, quando Nossa, eu foi o primeiro que eu comecei. li, velho. O primeiro que eu Pois li foi é, Turma da Mônica. Meu não foi tio tinha, meu, exatamente. meu tio tinha uma caixa cheia deles. Sério? Mas você Uhum. já mas aí você passou a colecionar? Não, não, não. Eu não colecionava, não. Eu lia na casa dele. Eu li na casa dele. Eu Ah, fui, tipo assim, eu fui comprar mesmo quadrinho, começar a coleção de quadrinho, livro, essas coisas, eu já estava na graduação. E tipo, nossa. e esses quadrinhos eu li, esses gibizinhos da Turma da Mônica, eu li, eu tinha 7, 8 anos. Entendeu? Então, é que todo mundo teve contato, né? Pelo menos É, da assim, Mônica. É. não Uhum. é? O pessoal É. fala bastante que não, Uhum. eu tive e tal. Então, para mim foi um pouco ao contrário, mas eu cheguei a ler ainda na infância, não Ah, não, foi então tão tá assim bom. atrasado, mas Se leu Turma da Mônica, tá perdoado, né? Assim, não dá para Uhum. perdoar o brasileiro que não leu Turma da Mônica. Pois que é, não cultura. conhece, como assim? Não, É. mas tem que ser exilado. Como assim? Ufa. É. Então, aí esse foi meu primeiro contato, assim, e foi através dos meus pais e dos meus avós, porque eles tinham a coleção, né? E eu Hum, acabei conhecendo num pequeno acervo deles, que eles sempre tinham um estande com livros e quadrinhos antigos. Até que um dia eu fui lá e comecei a explorar para as prateleiras e achei, e aí meus avós e meus pais contaram que eu colecionava, que alguns exemplares, né, assim, eu ganhei de presente, inclusive, né, uhum. e guardo até hoje. Mas foi assim. Ah, legal, legal. Qual foi seu primeiro quadrinho foi Memories? Ou não? Meu Teve algum primeiro, antes? minha primeira série, minissérie, na verdade, né, Uhum. é, Você estreou com ele, então. foi. Conta Tanto que, como é que foi fazer ele, assim, porque como ele foi o primeiro. fazer ele, Uhum. olha, foi bem interessante, porque na verdade eu queria eu sempre quis fazer uma história em quadrinho, mas por hobby, né? Assim, um pouco até descompromissado. Só que nesse em especial, como eu já tinha uma história muito definida, eu já sabia o final, eu já sabia o que ia acontecer no meio, né? Eu pensei, puxa vida, acho que realmente eu vou querer começar a Pra fazer, você ter levado aquela história daquele jeito, você já tem que ter começado né? sabendo o final mesmo. Não, e foi uma loucura. O roteiro desse do Memories realmente foi bem desafiador, mas foi um que eu gostei de fazer, justamente acho que por causa disso, né? Eu li os quatro de uma E vez. então o pessoal Os falou quatro que, de uma vez. na verdade, não era. Na verdade, a princípio não era para ser uma minissérie, o Memories, mas acabou se tornando porque realmente, por falta de tempo, eu ainda estava na faculdade, então aí o curso também, né? Você tem que se preocupar em finalizar o TCC, uma série de coisas, né? Uhum. Então, realmente, eu precisei dividir. Eu falei, não, a história é muito longa, e então vamos dividir mesmo a história em volumes. Eu sei que não é exatamente o que algumas pessoas falam, elas não aconselham você fazer quadrinhos em série. É uma minissérie, né? O que acho que é um pouco melhor, mas mesmo assim, para ser o primeiro quadrinho, sabe, a ser publicado por você. Aham. Porque tem vários desafios, né? Além de você tem que se comprometer de uma certa maneira, você sempre dá uma continuidade
para até acabar, até pelo menos a ideia é essa, até você acabar a sua série. Então, você tem um compromisso com o público que você vai formando ao longo de cada volume, né? Uhum. Sem contar que você já tem que prender a galera no primeiro, né? O Pois é, primeiro tem que dar vontade para voltar para o segundo, né? pois é. E não é só isso, depois também tem o desafio de você manter o leitor até o Antena. fim, Exato, exato. porque não é? Então, é sempre um desafio mesmo. Agora, no caso do Memories, além disso, né, eu optei por uma técnica também não muito convencional, pelo menos não, talvez, para a maioria dos quadrinistas. Eu sei que existem, acho que, quadrinhos que utilizam essa mesma técnica, mas talvez não seja tão, assim, corriqueira, né, que seria com grafite. Inclusive o acabamento, tudo, é como se fosse realmente um rascunho, né? Um quadrinho como se fosse feito em rascunhos, sem Uhum. exatamente uma arte final, como é que se diz? Uma arte final muito definida, sabe? Com Aham. nanquim, assim. Esse processo realmente eu deixei de lado por uma questão mesmo de seguir um pouco a estética da própria narrativa da história, já que o nome já dá a dica, né? Memories é memórias. Uhum. Então, eu achei interessante essa ideia de algo não muito definido, realmente como se fosse somente alguns pontos você consegue definir melhor. Essa foi a técnica utilizada no Memories. E com uma junção também de efeito de luz e sombra no computador, porque eu achei que realmente combinou, apesar de eu não, assim, não totalmente, né, não trabalhar totalmente no digital, eu acho que combina. Para mim, ficou um casamento interessante, assim. Uhum. Então, foi essa técnica adotada, né? E, bom, por uma série de questões, o Memories tem um valor, assim, também afetivo para mim, porque foi uma produção, além de ter sido a primeira, né, foi num período em que eu estava passando por vários, assim, desafios, né, e aí eu digo mais de uma maneira pessoal mesmo, né, são experiências pessoais. Uhum. Inclusive, eu já até comentei em algumas entrevistas que eu tive oportunidade, que foi uma experiência de convivência com os meus avós, né, em uma situação de tratamento paliativo, e foi algo que perdurou assim por anos, não foi algo de meses. Então, é uma convivência que realmente, além de transformar, né, como pessoa, você começa a enxergar, valorizar, enxergar outras coisas de determinadas formas que realmente são diferentes, né? E Uhum. isso eu acabei sentindo muito. De uma certa maneira, o Memories ele vai trazer essas experiências emocionais, não necessariamente é uma coisa documental, ele é apenas não é um relato, né? Ele é uma história fictícia, então eu realmente abordo mais esse aspecto emocional, de experiência emocional. Por isso que o Memories, para mim, nesse sentido, ele teve um valor pessoal, além de ser algo que marcou, de uma certa maneira, o começo da minha trajetória com os quadrinhos, né? Uhum. Eu tenho um certo carinho pelo Memories também, por ter sido a primeira que eu li Ah, das suas obras, né? E foi uma obra que eu gostei bastante, tipo assim, o estilo de narrativa, o estilo da história, realmente tem uma pegada sentimental muito forte é, na história do Memories. Na verdade, não só no Memories, né? Tipo assim, dá para perceber, pelo menos assim, em todas as suas obras, que tem um apelo hum, sentimental muito forte em todas elas, hum, né? Tipo, você pega, assim, tem essa característica, e eu já vi outras pessoas também falando isso sobre as suas obras, que tem essa uhum. característica sentimental muito forte, sabe? Não aquele sentimentalismo forçado, mas Ah, realmente uma parada sim, que você para e fica pensando naquilo depois, você fala, oh, caramba, o negócio, tipo assim, é meio, realmente meio marcante. E, muito bom. e baseado nisso, eu queria fazer outra pergunta, que é o seguinte, a maioria dos seus quadrinhos, os assuntos não tem muito a ver um com o outro, o que eu acho muito legal. Tipo assim, você é uma Sim. escritora bem versátil. Tipo assim, você escreve coisas bem diferentes, assim, eu acho isso muito bacana. Hum. De onde você vem essas inspirações? De onde você tira a ideia para fazer histórias? Porque
Você começa com o Memories, que tem ali acho que 3 linhas do tempo que se interligam, depois você passa para uma outra história que se passa dentro de um trem e cada vagão está numa idade, está numa data diferente, depois você já está falando de Antigo Egito, depois tem briga de samurai, então, não, tipo assim, de onde vem? E eu pergunto isso também, essa pergunta até é curiosidade meu pessoal minha, porque eu escrevo, né? Eu tento escrever, na verdade. Ultimamente está difícil por causa do tempo. E também na minha cabeça brota umas ideias muito bizarras, assim, sabe? Só que eu sou meio, tipo assim, isso aqui tá bom. Você não, você faz um negócio profissional. Então, tipo, eu queria saber meio não que... sei se chega... de onde que você tira essas... assim, as inspirações e tal. Pois é, então é difícil até dizer, né? É como se fosse um insight, né? Quando você tem um insight, simplesmente você vai no embalo, né? Mas é claro que tudo surge de um ponto, talvez de interesse. Quando eu falo assim, no caso sobre trilhos, no Deimos e Phobos, foi quase uma ponta do iceberg, sabe? Você vem e fala, interessante, deixa eu ver o que é isso, né? Claro que muitas vezes, quando algumas coisas que você tem interesse, às vezes tem um fundo psicológico, talvez, tem alguma razão. Às vezes também alguma mensagem que você quer passar, né? Algo assim. Talvez, né? Só que eu não me prendo muito nesse aspecto, porque é racionalizar talvez demais certas coisas, e para mim, como eu... Perde o brilho. Não sei se... será? Eu acho que sim, pode ser, pode ser. Eu acho que você começa a ficar muito preocupado somente talvez no conceito do que na inspiração, assim, prestar mais atenção na sua inspiração e talvez ir sem realmente questionar certas coisas, que eu sei que eu reflito bastante em cima do meu trabalho, mas eu sei que tem muitas coisas que, às vezes, as pessoas vão enxergar uma coisa totalmente diferente, mesmo que eu queira, né, assim, canalizar bastante a ideia ou a mensagem, eu sei que nem sempre isso vai passar a mensagem não necessariamente vai ser a mesma para todo mundo. E isso eu vejo muito, assim, no meu público e em trabalhos de arte também, né? Então, como já tem muito essa questão, eu falo, bom, de um lado eu vou me preocupar, mas de outro eu não vou pensar muito sobre, porque eu sei que, eu acho que talvez eu não encontre exatamente uma resposta certa, né? Então, eu realmente parto sempre do princípio de que é um ponto de interesse, alguma coisa que eu ouvi, ou alguma coisa que você viu e aquilo te chamou a atenção. Então, para mim, é a partir daí. Eu acho que para você, eu não sei se para você é assim também, Wilder. Até queria saber, assim, como é que é para você quando você cria as histórias. Tipo, a primeira, que foi a única publicada até agora, foi 100% comercial. Eu queria escrever algo que as pessoas fossem ler e gostar. O que todo mundo gosta? História de policial. Escrevi uma história de policial. Mas claro, é legal. Claro que no meio ali eu coloquei muito da minha visão usei a personagem principal para colocar um pouco da minha visão de algumas coisas, sabe? Algumas pessoas podem até me odiar por isso, porque a personagem principal é meio chata, mas tudo bem. Mas não tem jeito também, né? É da vida. Não dá para agradar todo mundo. A gente acaba falando, né? Agora, outras coisas não. Eu tenho uns outros rascunhos de histórias aqui que eu não cheguei a concluir ainda, mas pretendo. E, tipo, tem uma que eu comecei só por diversão mesmo, que é uma história de fantasia. Teve outra, essa eu cheguei até a concluir o livro, sabe? Sim, legal. Mas aí as outras estão no rascunho ainda. Aí tem algumas que eu já meio que criei a situação para tentar fazer algum tipo de reflexão, passar algum tipo de ideia que, tipo assim, que tá na minha cabeça e eu queria passar usando o livro, sabe? Algumas coisas assim, algumas situações meio, como é que eu vou dizer? Não são situações tão corriqueiras assim, são situações meio extrapoladas, mas é com o intuito de tentar contar alguma coisa sobre algo, sei lá, que aconteceu na minha vida, ou coisa assim, algum, sei lá, aprendizado de vida que eu tive, blá, 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 esse tipo de coisa, não sabe? Então, acaba meio que... Inclusive, a última história que está martelando na minha cabeça, que eu não sei quando que eu vou conseguir escrever, e eu tô puto comigo mesmo, porque eu não estou conseguindo me organizar para escrever, é uma história de drama, sabe? É uma história de drama,
e ela tem um pouco de inspiração no meu avô paterno, porque assim como ele, um dos personagens tem Alzheimer, sabe? Então a ideia é meio que lidar com isso, sabe? Só que, tipo assim, só que a ideia é meio que fazer de uma forma que, como é que eu vou dizer? A pessoa vai esquecendo as coisas, só que todo mundo em volta trata aquilo como, tipo assim, ah, não, essa pessoa é muito lerda, sabe? Então, tipo, então... Só que na hora que descobre já era, não sabe? Então, tipo assim, esse é aquele lado meio que, tipo assim, de doença negligenciada, né? Tipo, o pessoal às vezes acha que... Tem uma frase numa série médica que eu vi que é muito boa, que o cara fala que, tipo assim, muita gente acha que quando não sangra não é doença, sabe? Só que, tipo assim, o psicológico é uma parada bem turbulenta. Não sei se eu vou conseguir ser feliz escrevendo essa história, não. Tipo assim, feliz que eu falo assim, bem sucedido, mas eu pretendo tentar, sabe? Não, é que às vezes mas se você sente uma inquietação muito grande, eu acho que é importante, sim, né? De alguma maneira você transferir isso para que seja para uma história ou para uma obra de arte, né? Às vezes até, mas eu acho que para quem escreve ou para quem é artista é importante você ter isso, né? Essa espécie, então, de você canalizar essa energia para algum lugar, né? Sim. E eu vou só aproveitar, então, agora, só para mostrar um pouquinho das imagens do Memories, tá? Já que você mencionou. Tudo bem. Aqui, só para não esquecer também, e para o pessoal que não conhece o trabalho, já ver mais ou menos como é, né? Esse aqui é o primeiro volume, tá? E o que o Wilder também estava comentando do traço, aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho. O primeiro volume, eu não sei se dá para ver aqui direito. Dá, muito bom. O acabamento do primeiro volume é esse, e eu vou mudando ao longo dos volumes. Então, ele vai se tornando de um traço mais simples, ele vai se tornando mais rascunhado e mais carregado. Então, isso eu fiz os ajustes com grafite a saturação de sombra, né, e de luz no computador. E como falando, então, justamente dessa questão, né, de memórias, de maneiras diferentes, mas estamos falando de um assunto parecido até, né? Aqui também, nesse caso, é o que eu falei, como a história, ela é um drama, tá? Também segue essa linha drama, e é uma história que você tem 3 linhas temporais, em que elas ocorrem em paralelo e simultaneamente com a história geral. Então, eu vou tratar de 3 personagens que vivem em épocas distintas e que, no final, eles têm uma relação, tá? Mas eu não menciono até o final, até o 4º volume, a pessoa acho que vai ficar procurando entender o que está acontecendo. Mas é normal. Por isso que eu falei que eu li os 4 de uma vez. Eu queria saber o que estava rolando. Não, e eu fiquei muito feliz que a série do Memories, ela foi indicada ao HQ Mix foi em 2000 e... Deixa eu só checar aqui o ano. Memories foi... não, isso, foi em 2019, né? Foi em 2019 esse aqui. E eu fiquei muito feliz com a indicação, porque justamente, né? Eu falei, nossa, foi praticamente meu primeiro quadrinho, nem esperava, na verdade, isso, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? E agora que também, falando de indicação, é que o Deimos e Phobos, que foi meu penúltimo quadrinho, porque meu último quadrinho agora é o Ira dos Ventos. Isso. E os dois. Você leu os dois, né? Não, você já tem quase tudo meu, né, Wilder? Já. Meu Deus. Já, quase tudo. Inclusive, a gente vai chegar para comentar desses quadrinhos ainda, que eu tenho coisa para perguntar deles. E só para adiantar mesmo, porque senão eu esqueço, que o Deimos e Phobos, ele também foi indicado, mas foi esse ano, 2020, né? Eu vi que você postou no Instagram, eu vi sua postagem. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Não, mas eu fiquei contente, né? Não, mas você vê esse trabalho dela, você fala, não, merece a indicação, não. Ficou foda. Depois você mostra se você tiver ele aí. Então, aí é isso, né? Nossa Senhora. E como eu produzo bastante, chega uma hora que você não lembra nem mais direito os anos das suas publicações, nem mais. Eu sou assim, pelo menos.
Ah, tá certo. Tem uma pergunta. Você já pensou em Sim. fazer quadrinho, por exemplo, sobre algum outro livro já publicado, alguma história real? Olha, de uma certa maneira, eu tive uma experiência com isso, mas não foi com livros, viu? Um curta animado que eu produzi. Foi meu primeiro curta animado, né? Que se chama Dona Yaya, mas fala sobre a Sebastiana de Melo Freire, que foi moradora, uma paulistana, né? Que ela mora lá na casa onde fica a CPC USP agora. Não sei se vocês conhecem, né? Mas se chama Casa da Dona Yaya, que fica aqui em São Paulo, fica na região, ela foi onde ela viveu, né? Mas como ela não teve descendentes nem nada, então ficou para a administração da CPC USP. Só que eu só soube dessa história quando eu comecei a fazer pesquisa sobre a vida dela, né? Na época, ela era carinhosamente chamada de Dona Yaya, ou Yaya. E o que eu achei, assim, interessante da história dela é que ela era uma mulher, né? Só que teve uma vida complicada, porque ela pertencia, né, a uma das famílias mais ricas paulistanas da época, e ela morreu sozinha, mas morreu assim, porque ela teve vários problemas psicológicos, alguns falam que ela era louca mesmo, mas na verdade não dá para saber. E Uhum. a casa, tombada, inclusive, já virou um patrimônio assim, público, Patrimônio, mas né? e é uma casa cultural, então vira e mexe acontecem eventos culturais lá. Só que na casa mesmo, se você entra na casa, você vê pequenas janelas espalhadas pelos cômodos, que na verdade era para vigiar ela. Então, assim, ela teve uma história muito interessante. Então, minha pesquisa foi relacionada à vida dela, Legal. e foi uma espécie de uma adaptação, assim, não necessariamente de livro, mas foi inspirado na vida dela, né? Então, o meu primeiro contato, talvez, com uma coisa mais nesse sentido, né, Raquel, que você comentou, começou com a Yaya. Depois disso, eu também tive algumas outras, mas nada muito, assim, não uma publicação minha, né, necessariamente. Sobre trilhos, não, sobre trilhos foi um pouco isso, mas é mais uma homenagem, mais assim, a um período histórico, períodos históricos, né? Então, eu até gostaria, às vezes, de fazer, né, um dia, assim, um realmente, talvez, inspirado na vida de alguém, mas vamos ver, né? A gente nunca Legal. sabe. É, Mas é interessante, né? Assim, saber algumas coisas, porque é tudo... assim, é uma mistura de pesquisa, mas ao mesmo tempo parece que você descobre um mundo novo, né? Quando você Uhum. acompanha, assim, pessoas que já faleceram, deixaram um legado, e você acaba tendo que pesquisar sobre elas. verdade. Não consegue mais entrevistar, né? Então, Não é? Pois Uhum. é, você tem que sair pois atrás. é. É, verdade. Mas esse é um lado interessante da pesquisa, né? Uhum. Que eu acho interessante, eu acho bacana. Uhum. Nossa. Legal. Uma questão agora, que é um negócio que eu já tenho vontade de perguntar há muito tempo, e Sim. agora que vai. E eu não lembro de ter obtido essa resposta em outras entrevistas suas que eu vi. Então, eu vou perguntar agora. Ah, É me assim, passa. cada quadrinho seu, você usa uma técnica de desenho, uma arte completamente diferente do outro, né? Sim, Se eu estou bem lembrando aqui agora, realmente não tem nenhum sim, que tenha a mesma técnica do outro. Primeiro, isso é muito legal para ver, tipo assim, a versatilidade do artista, né? Tipo assim, pô, o cara sabe trabalhar com tudo, isso é da hora. Mas a minha pergunta não é nem, a minha pergunta é o seguinte: como você faz ou pensa para casar a arte que você usa com a história que você quer contar? Ah, bom, isso geralmente tem a ver um pouco, bom, além da minha imaginação mesmo, Uhum, mas tem a ver, às vezes, um pouco dependendo da história, que nem, por exemplo, os Cinco Vermelhos, eu resolvi mesmo utilizar essa técnica porque justamente eu queria trazer o aspecto do sumi, que era uma técnica já utilizada no período em que a história é contada, que é mais ou menos no final do período Edo. A técnica de sumi é mais antiga, né? Mas é uma técnica utilizada principalmente nessa época. E aqui a ideia é justamente seguir essa estética, né, de sumie, que é uma técnica tradicional de pintura japonesa com nanquim.
E esse aqui, em especial, foi pensado dessa maneira. O Sobre Trilhos foi um pouco diferente. Foi mais uma questão de o que me passa a história, porque também está ligado à memória. Uhum, E em uma das páginas, não o quadrinho inteiro. O quadrinho inteiro ele foi feito em aquarela, né? Deixa eu só mostrar uhum, aqui algumas, só para as pessoas terem uma noção da diferença entre uma técnica e outra. E é uma aquarela mais aguada. Então, justamente para dar um pouco essa impressão de memória, mas ao uhum. mesmo tempo não deixar isso claro para o leitor. E aqui em uma das páginas, como eu falei, eu resolvi pintar com café, porque tem a ver, na verdade, com o período, né, em que se passa essa história. Justamente nessa época, o transporte de café era o principal, né? Então eu Uhum. realmente pintei com a Bom, borra de café para, né, trazer um pouco esse Aham. aspecto mais conceitual, um aspecto mais conceitual da história. Entretanto, tem outros casos como a Minsky. A Minsky, por exemplo, ela já é uma HQ mais experimental, vamos dizer assim. E ela já segue uma outra linha, que é o desenhos feitos com bico de pena, com nanquim também, mas diferente da estética dos cinco vermelhos, em Uhum. que eu faço o desenho direto na página mesmo. Eu não faço nenhum rascunho antes de fazer a Minsky, ou os personagens, ou a composição de cena. Eu simplesmente vou desenhando em cima do papel de uma forma bem livre, né? Então, as imagens elas vão se formando a partir disso. É um outro conceito, é uma outra forma de você trabalhar um material, né? E já na Ilha dos Ventos, eu parti já para algo digital, praticamente, né? Assim, o acabamento, a finalização do desenho é tudo digital. Aqui nesse caso, então, eu simplesmente fluí. Eu pensei que realmente a estética combina, a maneira como o desenho é feito combina com a história da Uhum. maneira como ela é contada e como ela é apresentada. E, nesse sentido, tem coisas que são mais racionais e tem coisas que não. Eu até digo que no caso do Deimos e Phobos, então é pior ainda, porque eu queria passar uma impressão, sem dar muito spoiler da história, porque, né? Mas eu queria Ó, passar uma ninguém vai imaginar o final que você deu para essa história. Será? Ninguém vai imaginar. Eu li ele 3 vezes para ver se eu estava lendo certo. Falei, não, o que aconteceu? Sério, a história tá vendo? Pô, que história legal, tá? A história realmente é muito boa, desde o começo, ela tem um suspense muito Que interessante. bom! E a arte dela é muito foda, acho que a Thalissa deve mostrar ali depois. Eu vou mostrar, né? É, Depois, quando eu aí falar eu tô lendo assim, e sem brincadeira, a história foi uma história até a penúltima página. As 2 últimas páginas, eu tô assim, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu não Real, vi isso. realmente foi muito, sei lá, foi muito tipo. Ah, não sei, foi muito doido. Inesperado? Total, Mas foi totalmente. inesperado? Ah, então tá bom. Totalmente inesperado. Assim, velho, não é possível que ela deu esse final para a história. Sabe, tipo, Não, Demos e Phobos foi um final bem assim, claro que mesmo. você já tinha ele em mente desde o começo, né? Na verdade, sim, mas eu queria. Ah, sabia. O meu desafio maior foi como contar isso sem assim estragar logo de cara no começo, porque é muito Uhum. fácil, né? Dependendo dos elementos que você coloca, é muito fácil você Dentro você entrega no começo. saber certas coisas, né? Uhum. Mas não aconteceu o que todo o meu cuidado, então valeu a pena. Mas, no entanto, eu Me dou pegou total pistas. desprevenido. Mas isso é legal. É Total. divertido também. Uhum. É um outro tipo de Até pra divertido. gente que tá lendo é legal também. Sabe? Esse Isso é tipo de bacana. Então, surpresa. mas eu quero trabalhar justamente isso com o leitor, sabe? Ele também se surpreender com certas coisas que eu coloco na história, isso eu acho muito bacana. Eu Uhum. sempre procuro fazer isso de alguma maneira, mesmo que seja uma história mais singela, ou às vezes com uma mensagem que até pode ser algo já batido, né? Já, mas assim, né? Que todo mundo já conhece. Mas para mim eu gosto de trabalhar um pouco com algumas surpresas ao longo das histórias, não importa qual, mas eu Uhum. tento. E mas é sempre um desafio, até porque é justamente isso que você falou, como eu trabalho com temáticas diferentes, além do material também ser diferente, eu tento casar as duas coisas, é sempre um desafio, né? Mas para mim
eu não me importo, eu acho isso muito bom, enriquecedor, né? Na maioria das Uhum. vezes. Então, na maioria das vezes não, sempre foi assim, Ah, né? Desde o Memories. Então, eu acho muito legal isso. Agora, assim, é mais porque é o meu perfil como artista, eu sou assim, né? Eu gosto uhum. dessa, de mudar a cada projeto, fazer algo mais, assim, que eu não fiz ainda, né? Ou com uma técnica talvez diferente também, enfim, né? Vai variar. E o tema da história também é sempre trabalhar em cima para ser algo inusitado da minha parte, assim, algo que eu não tenha feito ainda. E aí é uma coisa Uhum. pessoal minha também, assim, eu falo, não, nunca fiz isso, eu vou fazer. Ah, não, Vou me propor a fazer. é legal isso, é um jeito de se desenvolver, né? Tipo assim, você meio que se desafia e se desenvolve nessa É, brincadeira, né? para mim é isso mesmo, viu, Wilder? Legal demais. Você tem o Demos e Phobos aí perto para você Tenho, mostrar tenho, deixa a eu arte mostrar aqui. dele? É que ele A tá um arte. pouquinho afastado, é por isso que eu. Pera só um pouquinho. Ah, não, sem problema. Tá aqui. Então, falando de técnica, né? Vou falar só um pouquinho. Uhum. Aqui, nesse quadrinho, a técnica é pastel seco com um pouco de tinta acrílica. Então, aqui é uma técnica bem diferente, né? Também das demais obras. E eu uso o pastel seco na folha preta canson, né? Os originais são todos feitos nessas folhas, assim, pretas mesmo, para justamente destacar o branco e criar uma impressão de brilho nas cenas. Foi essa estética que eu escolhi, né, para o Deimos e Phobos, que é uma história já mais ligado a uma mistura de fantasia com mitologia, é, civilizações antigas, enfim. E sim, inclusive eu pego referências de civilizações como a egípcia e a mesopotâmica para criar todo o fundo, né, da história, mas é uma ficção, ele não é diferente dos Sobre Trilhos, porque no Sobre Trilhos ele já tem um fundo mais histórico, já tem alguns elementos também aparecem, né, que são históricas, e nesse caso do Deimos e Phobos não é bem histórico. Uhum. É bom avisar isso porque teve um pessoal que falou é egípcio. Não, não fala sobre a cultura egípcia, tá? Uhum. É um pouquinho diferente. E a técnica realmente foi uma coisa bem interessante de se trabalhar, porque você tem que pensar, na verdade, em negativo, é o contrário, né? Que o desenho é como se fosse quase aqueles raio-x, sabe raio-x? Que você Uhum. precisa pensar de forma, ou fotografia, que você tem que, às vezes, ver as fotos em negativo, é um pouco essa a ideia do Demos e Uhum. Phobos. E trabalhar com pastel seco é bem, assim, como é que eu vou dizer? Soprou, perdeu. Porque, Já assim, era, né? porque, sério, passou a mão, eu falei, gente, o negócio vai embora. Ficou tudo na minha mão. Tipo assim, ter que fazer tudo de novo, né? Não, sem brincadeira, eu Ai. tive que passar um impermeabilizador para salvar as imagens, porque senão ela não fica no papel. Pelo menos nessa ela não estava agregando. Uhum. Caramba, E trabalhão. o Deus Favos é esse, na verdade, inclusive, tá, gente, que tá concorrendo agora ao HQ Mix, viu? Era desse título que eu tava falando esse ano. Uhum. Então, foi um trabalho bem desafiador em termos de técnica, como os Cinco Vermelhos também, foi bem desafiador, porque os Cinco Vermelhos, você, como é nanquim direto no papel, você não. Se você cometer algum erro, você tem que refazer a página inteira, não tem como apagar. Porque o Ele nanquim. também não foi rascunhado, né? Ele já vai direto Não, no. O desenho que você faz já é o desenho direto, né? sim, então, é justamente esse o desafio dos Cinco Vermelhos, porque como eu não fiz o rascunho, deixa eu pegar aqui uma cena só para vocês entenderem. Você tem que meio que imaginar tudo isso aqui, tá? A composição, onde o personagem vai ficar. Você tem que realmente, de alguma forma, visualizar muito bem mentalmente e depois tentar colocar isso no papel sem você errar. O problema do errar não é assim, às vezes, você fazer, às vezes, uma mancha que você não quer. Até isso, para mim, eu acho legal, às vezes, eu gosto disso, né? De você não ter um controle total sobre o material, nem sobre a técnica, mas se você comete realmente um erro, aí você tem que fazer a página novamente, porque não tem como. Não tem como você apagar o nanquim, porque o papel absorve mesmo a tinta e fica. Uhum.
A aquarela, nesse ponto, ela é um pouco mais flexível, vamos dizer. Mesmo assim, dependendo do que você faz, também não dá para consertar, né? Na hora de você realizar a pintura mesmo. E já o digital, né? Que o digital, nesse ponto, ele tem umas vantagens. Eu acho que ele agiliza o trabalho, o processo de trabalho por causa disso. É porque você pode realmente apagar, né? Você pode remanejar algumas coisas, né? Isso tudo o digital ele propicia para você, né? É, Então, nesse ponto, ele é uma técnica que facilita em alguns aspectos, tá? Esse é o caso do Ilha dos Ventos. Mas, ao mesmo tempo, claro, eu gosto de trabalhar com material físico, né? uhum. Mas eu também, se eu precisar utilizar o digital, eu utilizo também, porque é uma ferramenta de trabalho, né? É, sim. O computador tem a vantagem do Ctrl Z, né? Então, você errou, você dá Ah, um tem isso Ctrl também. Z ali, tipo assim, isso aí é uma O beleza. único problema é quando cai a energia e você perde tudo. Você esqueceu de salvar e Ah, você perde tudo. Aí Nossa, você fala, não, isso aí, não, às vezes não dá nem vontade de voltar para aquele não trabalho lá, é? de começar outro, esquecer aquele ali, sabe? e Não, hum? quanto tempo leva mais ou menos para fazer esse trabalho? Olha, vai variar, viu? Depende muito da Uhum. técnica mesmo. O sobretrilhos foi o que mais demorou em termos de processo, assim, porque ele é um trabalho que você tem que fazer em camadas. Como eu trabalho com aguada, é pior ainda. Então, assim, eu vou passando camadas e tal, e É, tem que esperar parece que meio que se secar. sabota, né? Tipo assim, para pegar a sua técnica é mais difícil. Não, tô brincando. Parece uma Não, 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 autossabotagem, né? Tipo, não, não, não. Mas assim, comparando, eu acho que o sobretrilhos foi mais demorado. Por incrível que pareça, o Deimos e Phobos foi uma técnica mais rápida e os cinco vermelhos também. Os cinco vermelhos porque é que você faz direto, né? Então não tem muito como você demorar também no processo. Mas, de qualquer maneira, eu tive que gerar umas 3 etapas, assim, no processo dos cinco vermelhos. Só que, né, um pouco mais rápido, talvez, que o sobretrilhos. É um pouco parecida também com a Minsk, que a Minsk, como ela é mais solta, ela é mais livre, então vai um pouco mais rápido, né, o processo de produção. uhum. Inclusive, assim, eu até coloco alguns vídeos, um pouco assim, do meu processo de produção no YouTube, né, mas, assim, é tudo meio em speed para a pessoa entender mais ou menos como é que eu fiz, porque não sei se é muito assim, não sei se é muito tradicional. Algumas pessoas utilizam a mesma técnica, só que de outra maneira, né? Então é bom avisar que eu não sigo, às vezes, muito o método tradicional, dependendo da técnica. Uhum. Por exemplo, no caso dos cinco vermelhos, eu tentei ser o mais fiel possível, né? Porque não é muito fácil você achar certos materiais aqui no Brasil, principalmente ligados a sumi, sumiê, né? Então, eu encontrei em determinadas lojas, assim, eu encontro papel adequado, aquela coisa que é o papel arroz, né? E, nesse sentido, eu tentei ser mais fiel à técnica e quais materiais que eles utilizam. Agora, tem uns aí que eu realmente, eu acabo até meio que criando algumas coisas, porque eu falo, não, mas para conseguir aquele resultado eu tenho que fazer dessa forma, porque senão não é a mesma coisa, né? Uhum. Então, Isso é até mais legal, que tem o seu toque na técnica, né? Uma parada acho que meio sim, não sei. caracterizada, né? Meio customizada, assim. Mas, qualitativamente falando, quanto tempo, na média, você costuma gastar da concepção da ideia até o ponto final? Só tipo assim, tanto tempo, na Tá, média. eu vou por técnicas, então acho que é mais fácil. É assim, seriam 6 meses na produção total, sabe, da HQ, desde o roteiro até o final, mais ou menos, tá? É porque às vezes Não. pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Depende Uhum. muito de como vai ser a produção, quantidade de páginas, isso é muito importante também para você ter uma noção geral de quanto tempo você vai levar, porque isso vai dobrar, às vezes, o tempo de edição, o tempo né, de uma série de coisas, produção, né? Uhum. Então, assim, 6 meses seria o tempo, que eu Médio, levaria né? para. É.
se fossem histórias longas, né? Por exemplo, como Demos e Fogos, Cinco Vermelhos. Cinco Vermelhos foi uma exceção, na verdade, porque eu queria realizar um lançamento para a CCXP, Comic Con, tá? Para Comic Con, e aí eu tinha só quantos meses? Eu acho que eu tinha uns 5 meses para fazer a produção, então diminuiu mais Corrida, um hein? mês. Foi Pressão em cima, hein? Foi. Mas sobrevivi, tô Ah, aqui. não, deu certo, deu certo. Tô aqui. E, então, aí, como eu falei, né? Dependendo, às vezes, das condições, muda um pouquinho o tempo, mas é só para tirar uma média, né? Sim. 6 meses, então, seria. E uma pergunta meio que dupla agora, assim, Sim. que seria tipo, você já tem algum próximo projeto em mente? Você já está fazendo algum próximo projeto? E a outra pergunta, que obviamente eu comprarei, e a outra pergunta é qual tema você ainda não, ou estilo de narrativa, de história que você ainda não trabalhou, mas que tem vontade de trabalhar no futuro? Ah, tem bastante ainda bem que tem Técnica bastante. também, né? Então, Mas se eu você tenho, quiser citar um ou dois que você acha que você tá. fala, porra, esse aqui eu quero, esse aqui eu acho foda. Inclusive um que você tá trabalhando, você já trabalhou, Wilder, é policial. Policial ainda não trabalhei. Eu É gostaria de verdade. trabalhar, né? É E verdade. que mais? Tem policial, tem. Bom, ficção científica, eu, na verdade, não trabalhei, tá? Tem gente que Nossa, considera algumas das minhas obras como. Tem gente que considera Demos e Fogos como. Mas se ela considerar como, ela toma spoiler. Não sei. Não, depende, pode ser, mas não sei. De fato depende, de fato depende. Mas, de qualquer maneira, ficção mesmo, sabe, assim, científica, eu ainda não fiz. Eu tenho histórias ainda, mas não deu tempo de produzir, porque, sinceramente, é muita história que eu tenho ainda. Mas é o tempo de produção, né? Então, eu não tenho tempo para todos os projetos como eu gostaria. Nossa, inclusive essa questão de parcerias, né? Por exemplo, sabe, coletivos, porque tem gente que me convida, lógico, para, assim, trabalhar junto algumas coisas. Mas é muita proposta e eu não tenho muito tempo por causa justamente das minhas produções pessoais, junto com alguns outros trabalhos de freelancer que eu acabo fazendo. E as suas produções você faz tudo sozinha, né? Então é o que, Pois com é. exceção da trilha sonora, né? Tipo Ah, assim, sim, com exceção da trilha sonora. todo o resto você faz sozinho. Então, tipo assim, Sim. é muito mais tempo do que a Desde... pessoa que, tipo assim, só roteiriza, por exemplo. Pois é, né, que de um lado, que como eu gosto, né, de fazer o projeto gráfico, eu gosto de fazer o roteiro, eu acabo fazendo tudo mesmo, mas assim, a animação inclusive, né, porque, eu acabei até esquecendo de falar que, para quem não conhece o meu trabalho, a maioria dos meus quadrinhos tem uma interação com o QR Code, tá? Como assim? É que dentro de algumas páginas dos quadrinhos eu coloco esses QR Codes em que a pessoa tem acesso à trilha sonora, curtas animados. Os curtas animados sou eu mesma que produzo também. E a trilha sonora fica por conta, geralmente é da Kala Dalma, e já tive trabalhos com o André Meneghetti também, que eles são parceiros de longa data e amigos de longa data. Então, assim, realmente fazer trabalhos com eles é sempre muito bom. E eles, assim, é uma coisa à parte, né? No entanto, é legal você juntar essas duas linguagens. Então, uma forma de você fazer isso é você usando, sim, o QR Code, que é uma maneira, né, de você criar essa ponte de ligação entre essas duas linguagens. O mesmo posso dizer pela animação também, porque a animação é uma outra, né, mídia. E justamente a minha intenção é criar essa expansão narrativa. É quase um conceito, tá? Mas é como se fosse uma expansão de uma história que você está contando no livro físico e que vai também se expande de uma certa maneira, porque as animações e as músicas, elas são elementos complementares à história. Então, o conteúdo da animação vai ser diferente do conteúdo que está no quadrinhos, mas que são os mesmos personagens e é como se fosse parte, né? Então, justamente essa proposta eu acho interessante. E como eu gosto de criar mesmo essa questão multimídia, no final uma questão multimídia, né, da produção, eu acabo englobando isso
colocando os QR Codes nas HQs. Então, é uma proposta, né? É uma proposta que é um diferencial que eu coloco nos meus quadrinhos e que eu gosto, porque é justamente o meu modo, talvez, de produção, de produzir, né? Mesmo a arte, é tudo meio que parece híbrida, né? Então, você Uhum. junta com técnicas diferentes, então é um pouco isso, né? É um perfil meu mesmo. Mas essa ideia foi você que criou, de colocar QR Code nos quadrinhos? Na época, sim, porque quando Caramba, eu muito legal. coloquei, é diferente, né? Porque eu nunca Bem tinha legal, visto. muito bom. E foi uma Pensou em maneira que eu encontrei. patentear já essa ideia? Porque eu acho que ela Ah, realmente. não. Olha, já me perguntaram isso, viu? Mas eu não Uhum. posso patentear porque seria a mesma coisa que eu falar que o QR Code é meu e não é isso. Eu não criei o QR Ah, mas Code. foi a ideia, né? Pois Essa tua é. ideia foi muito boa, né? De justamente estar ali no Ah, quadrinho, que é algo mais estático. Aí você traz a é. música e traz o movimento em algumas cenas. Eu acho bem interessante isso. Pô, muito legal. Ah, então, isso realmente foi uma ideia muito inovadora. É que hoje em dia, né, o pessoal até. É que foi há 6 anos atrás. Foi há 6 anos Caramba. atrás que eu criei isso, porque foi Uhum. com a Minsky. Deixa eu só mostrar, só para vocês entenderem aqui. Foi com a Minsky, né, que começou. Então, tá vendo Aham. aqui? Eu já Sim, começo. sim. Foi esse primeiro quadrinho interativo, na verdade, em que eu coloco os QR Codes. Então, sim, na verdade, faz bastante tempo que eu já utilizo Uhum. Essa técnica essa, aí. Uhum. esse conceito, né? Uhum. Pô, bem legal. Mas patentear realmente eu acho difícil, viu? É complicado. Ah, É. é. Muito burocrático, infelizmente, né? Eu não sei se é possível patentear ideias. Acho que dá Nesse caso, eu acho sim. que Acho que não. Eu acho que não. é. Você Posso procurar patentear saber. uma Mas, técnica, um equipamento, ok, mas patentear uma ideia é uma parada, sei lá. Eu não É porque entendo ela de criou uma patente, mas eu acho solução. estranho. É, então, ela criou uma inovação, vamos ah, supor. Sim, bom, isso é sim, verdade. É, é uma inovação, Tem isso mas também. como é que você É que patenteia a ideia de colocar QR Code no quadrinho? Todo mundo que colocar QR Code no quadrinho agora vai ter que pagar para ela? Tipo assim, por algum tempo, vou talvez. pagar pedágio, sabe, para colocar Mas QR Code no olha, É. quadrinho? Uhum. mas sabe, na verdade, não tem problema, viu, isso. O que eu acho importante é mais assim, como eu publiquei também, assim, eu já estou divulgando o É, trabalho sim, e tudo sim. mais. Uhum, Uhum. É uhum. uma forma, né, de Isso, você. de certa forma, exatamente. Mas é E, verdade, né? Eu também concordo, Raquel. pô, bem E bacana. não, mas obrigada. Fico feliz que é uma proposta que realmente foi algo que surgiu assim, desde a época da faculdade. Foi num trabalho de faculdade que eu comecei a desenvolver o conceito de expansão narrativa a partir daí. Uhum. Uhum. É E bem da hora a ideia. legal, que Tipo assim, bom, você tá legal. lendo aquele negócio, você tá lendo a parada, tipo assim, com a música, no É, ouvido, você, tipo assim, aflorece bem mais os seus sentidos uhum, imaginativos naquela cena ali, sabe? É, exatamente. É bem legal. legal, né? É justamente essa a ideia, né? De Uhum. você, então, expandir de alguma forma a sensação, a atmosfera, você de alguma forma entrar mais nesse mundo, é uma das propostas de fato de colocar o QR Code, né? E, e uma das diferenças é ser um elemento complementar à história, porque geralmente não é. Mesmo que a pessoa coloque, às vezes, um QR Code no final do livro ou de alguma coisa, não é com essa intenção de interatividade, é geralmente um conteúdo que não necessariamente é complementar. É, por exemplo, às vezes é um making off, às vezes é uma música, mas assim, é algo muito. É como se fossem duas coisas mesmo separadas, assim, é uma coisa, outra coisa. Uhum. O que eu tento fazer é justamente juntar, né? Criar essa ponte, né? Mas é E isso. aí você comentou do QR Code que eu achei foda, mas e qual que é o seu próximo trabalho? Sim. Agora Que vamos tá em lá. mente? Então, Uhum. eu não sei se você chegou a ver, Wilder, mas eu acabei postando no Instagram uma imagem do próximo projeto chamado Austral. Ah, eu vi, Você chegou a ver? eu vi. É, vai ser uma história diferente também no sentido, é uma outra época, vai ser uma história de ficção,
No entanto, vai ter alguns elementos também que, historicamente, eu acho que as pessoas vão reconhecer. Quem talvez conheça sobre o assunto que eu vou tratar, talvez saiba algumas coisas já. Uhum. Não posso falar muito agora, mas o que eu posso dizer é que esse vai ser mesmo meu próximo projeto, vai ficar para 2022. Aham. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente nesse projeto, que eu vou colocar alguns conteúdos sobre o processo de produção desse quadrinho no Catarse Assinatura, que na verdade ele é um catarse, tá? Tô falando, mas como ele fala, ele Eu é um. vi que o Catarse agora está com plano de assinatura, a pessoa, É, eu dei uma olhada, tipo assim, eu fiquei viu? por dentro dessas novidades do Catarse, Ah, assim. então. Eu vi lá agora também que tem como você fazer projeto flex com tempo ilimitado, e aí Isso, tem você umas limita coisas quando assim você agora. quer. Achei legal, achei da hora. Você gostou? Você gostou da ideia E de Achei. assinatura, vocês acham interessante a ideia? Ou vocês acham que, não sei, acho que é porque teria que pagar mensalmente o artista, né? Uhum. No entanto, a condição é a seguinte: o fato de você pagar mensalmente com valor, tá? Você pode estipular vários valores ali como se fossem recompensas, né? Mas a pessoa escolhe o valor que ela quer pagar mensalmente pelo seu trabalho, mas em contrapartida o artista tem que oferecer alguns conteúdos. No caso é assim, conteúdos exclusivos, né? Pode ser coisas diferentes, assim, que o artista escolhe, ele mesmo seleciona quais vão ser os tipos de recompensas, né? E a pessoa vai ter acesso a essas recompensas, só ela tem, porque é ela que assina, né? Então é quase uma coisa exclusiva. Eu achei a ideia interessante, É tá? legal, ela vem do Patreon, Isso né? que eu ia falar. É Isso igual mesmo. o Patreon, né? Tipo Exatamente. assim, você gosta do cara, você apoia ele, é como se você Isso. estivesse comprando algo dele todo mês. Isso. Isso mesmo. Só você que vai comprar, sabe? As outras pessoas É. não vão ter coisa. É uma ideia bacana. É uma ideia bacana, né? O único desafio disso é que o artista tem que criar conteúdo mensalmente. Para algumas pessoas pode ser. Para você deve ser meio, não só para você, né? Mas tipo assim, mas para todo mundo que entra nesses programas de assinatura, assim, parte do artista deve ser meio rabo, né? Porque todo mês você tem que fazer algo. E às vezes aquele mês não é o seu mês, mas você Não tem é que exato. fazer algo e tem que ser bom. Esse é Então, o desafio mesmo, viu? De campanhas é. como essas, como assinatura ou de Patreon, né? Uhum. É um desafio. Mas devido às circunstâncias atuais, assim, por uma série de É. coisas, Uhum. né? Eu acho que vale a pena tentar. Então, Não, por eu isso que acho eu que vale a falei. pena até mesmo, tipo assim, em situações, digamos, normais, sabe? Até quando Às já tá vezes, normal, com aquele monte de evento, com aquele monte de é. coisa, tipo assim, é mais um jeito do artista divulgar o trabalho, ganhar um dinheiro e por aí Exatamente. vai. Acho Mas o que ótimo. eu achei legal, o que eu achei legal é que nesse caso do Catarse, assim como o Patreon também, não é só para artistas, pode ser para pessoas que geram qualquer conteúdo digital, virtual, Uhum. às vezes até pessoas que não são necessariamente da área artística, elas também entram, às vezes. Eu acho isso bacana. Sim, Eu acho até eu vi também, tipo assim, campanha de ajuda humanitária, umas paradas assim, isso, dá para isso, fazer isso tudo. Não dá. isso eu acho bacana também, né? Uhum. E como eu falei, nesse caso, então, eu optei a utilizar o Catarse Assinatura, para também um pouco, em parte, para o projeto do Catarse, que é o Austral, projeto do Catarse. Não sei ainda se vai para o Catarse aquele de meta, sabe, de publicação. Eu ainda não Sei. sei se vai. Eu Uhum. preciso ver como é que vai ser isso também. Aham. Mas a intenção da assinatura é a pessoa ter acesso a conteúdos dos bastidores que eu vou soltando mensalmente da produção do quadrinho atual. Uhum. E, no caso, o atual seria o Austral, né? Junto Aham. com outras recompensas que eu já selecionei ali. Uma delas são histórias em quadrinhos mais curtos, assim, que a pessoa tem também. Mensalmente eu deixo aberto para os assinantes terem acesso a esses quadrinhos curtos ou histórias curtas. E só que são conteúdos exclusivos, né? Então eu não Uhum. vou Sim. postar assim exatamente nas redes sociais e tal. Eu vou só Aham. divulgando que nesse mês vai ter alguns conteúdos lá e quem quiser, né? A vantagem é que Uhum. dá para você apoiar quando você, sabe assim, quando você
pode quando você puder, ou Aham. não tem um limite. É diferente de uma meta no Catarse quando você faz de publicação. Você estipula uma meta, você estipula um tempo limite de quando essa campanha vai ficar no ar. E no caso da Uhum. assinatura não é bem assim, ela tem uma outra dinâmica. Então, eu acho bacana, né? Eu optei por Uhum. isso esse ano. Não, legal, bacana. Raquel, mais alguma coisa? Não, nada no É que momento. eu, é que eu tenho mais uma, eu vou te perguntar, porque já Vai viu que tá lá. dando a hora dela, e aí Tá só que quase aí na já hora, deu. né? Na Uhum. verdade, eu teria mais duas perguntas, mas não sei se vai dar Ah, tempo. tá. Mas, enfim. Hum, tá. Deixa eu ver qual das duas eu priorizo. Ah, Uhum. não, ok. Vou fazer a. Vou fazer uma, se der tempo, eu faço outra, se a resposta for rápida. Aí você que sabe. Bom, tá bom, eu vou tentar ser Não, sucinta. tá por mim. Muito bem. Ano passado, agora voltando, comentando sobre a Comic Con, né? Assim, ano passado a Comic Con estreou o formato online, né? Que vai ser Sim. igual esse ano. Desculpa. Peraí, caiu um negócio aqui. Desculpa. Então, ela estreou online e ela fez o Arts Alley online, né? Foi a primeira vez Sim. que faz um arte design online e eu vou ser honesto com você, eu achei uma ideia muito estranha, mas tudo bem. Porque para mim, o que eu achava o mais top, claro que não ia ter como fazer isso, mas o que eu achava o mais top do arte design é você chegar e trocar ideia com o cara. Você troca Eu ideia, pega sei, link, pega um livro, pergunta alguma coisa, compra dois, três, vai embora, depois volta, conversa de novo. Dá para fazer uma amizade legal no arte design. eu sei. Pois bem, o que eu queria te perguntar era sobre isso. Como é que foi essa experiência desse Artists Alley online? Então, como é que foi essa experiência? Porque lá Uhum. não tinha como você conversar com ninguém, né? Não tinha uma sala de Zoom para cada mesa, né? Então, são 500 mesas, não tem como. É que Mas, assim, é, não, mas como é que foi a experiência? foi uma experiência Na verdade, interessante, rapidinho, é tipo claro, assim, do seu ponto de vista, né, como artista, sim. porque do ponto de vista do comprador, é um site de vendas como outro qualquer, sabe? Ah, Mas entendi. do Certo. ponto de vista Uhum. do artista. Do ponto de vista do artista, bom, para mim, uma experiência assim, eu achei, de qualquer forma, assim, apesar de, né, não ser algo realmente presencial, né, eu achei, de qualquer forma, uma experiência interessante, no entanto, solitária, sim, porque você Imagino. não tem contato mesmo. Eu não sei se eles vão mudar alguma coisa esse ano em relação a isso. Parece que Duvido. sim, eu não sei. Pelo que eu preciso entrar na interface deles para entender quais foram as mudanças, porque houveram mudanças Sim, na que teve mudança no plataforma. site, na plataforma, isso aí, eu não sei É, quais, mas que tiveram, tiveram. eu não sei se eu preciso entender realmente quais foram as mudanças, mas a princípio, eu acho que até poderia ser possível, tipo um chat, né? Um Criar tipo um chat é mais chat possível. talvez o artista e o público, né, geral, Uhum. mas de qualquer maneira, né, eu já sabia que ia ser um pouco assim, porque eu falei, puxa, é virtual, né, não é a mesma coisa Não que tem graça. presencial, né, É. presencial você tem tudo uma energia, uma atmosfera muito própria do evento mesmo, Uhum. e infelizmente não teremos ainda este ano, né, É. mas eu pretendo me inscrever no Arts Alley desse ano, eu quero Não, vai ver lá, ué. como está, né? Eu acho Uhum. que, de qualquer maneira, é uma oportunidade ainda para os artistas conseguirem divulgar o trabalho, porque, nossa, tá complicado Nossa, para quem qualquer. ano passado na Ale lá, nossa, tinha muita arte muito da hora lá Não é? no ano Porque passado. então a O vantagem. único problema era o frete. Porque, na moral, eu moro em São Paulo, o evento é em São Paulo. Os caras querem me cobrar de São Paulo para São Paulo Ah, R$ 30 no frete de um pôster, Caraca! mais caro que um pôster, entendi. sabe? Putz, mas sai caro. Você sabe que É no meu mais também caro tem que o esse pôster. problema? Tanto que eu acabo fazendo combo de print, porque não vale a pena a pessoa comprar só um print. Porque ela, Não, não, só um o print não dá, frete é não. um absurdo, não É, dá, não não dá, dá. não. Insano Porque demais. então, é que ele é considerado um formato de objeto, ele já não é mais impresso. Aí, porque você tem que enrolar aquilo. Mesmo que você mande ele reto, em placa, sabe assim, numa placa, ele já é considerado, pode ser considerado um objeto por causa do tamanho dele. Uhum. Mas
Isso, pelo menos, é o que o pessoal do Correio comunica para mim, e eu acabo dando um jeito ali, o meu jeito, né, no caso, de tentar não ficar assim, de valer a pena, né, para a pessoa que compra print, porque tem gente que prefere mesmo comprar print, ou, bom, se bem que no meu caso não foi bem esse, mas teve gente que comprou outras coisas, mas principalmente publicação é o que mais sai, né, para cada artista vai ser diferente. No meu caso, a publicação eu sempre trago uns prints para casa, tem uns que são tão da hora, véio, tipo assim, que vai falar, não, eu vou ser obrigado a gastar dinheiro com isso. Eu até comprei uma pasta A3 para poder guardar os prints lá em casa. Alguns eu ponho na parede, os que eu acho mais bonito eu ponho na parede. Inclusive, o seu que veio com o Ira dos Ventos veio com um pôster junto, né? Veio porque vale a pena. Aquele ali eu não tive oportunidade ainda, mas ele vai para a parede também. Não que sabe legal. vou colocar do lado da minha Capitã Marvel. Tem um print da Capitã Marvel que, porra, sabe a Adriana Mello? Não sei se você conhece. Sim. Então, é dela. Ela desenha, ela tá todo ano na ala, ela desenha os quadrinhos do Doctor Who, né? E também, né? Também. E uma vez ela fez uma arte da Capitã Marvel, tipo assim, usando o filme como base, né? Tipo assim, a Brie Larson mesmo, só que, tipo assim, numa pose meio... Nossa, na hora que eu vi aqui, eu falei, que é isso, filho? Vou levar isso aqui para casa agora. Bonito demais o coisa. Infelizmente, ele não tem o autógrafo da Brie Larson, mas espero que um dia ele tenha. Mas, doido, chegar perto dela vai ser meio complicado. Mas... Na verdade, esse que é o outro X do evento, né? Se conseguir a assinatura dos artistas, ilustradores... Isso aí é massa, trocar uma ideia com eles e tal. Igual, teve um ano que, sabe o Ivan Reis, da Diário Escuro da DC, né? Fui pegar um autógrafo com ele no quadrinho meu da Liga da Justiça, o cara não só autografou, como desenhou o Batman na... que legal. Eu falei, olha só, olha que foda. E de graça ainda. Foi massa. Ai, como volte pra gente. Mas, não, a gente vai voltar. Ano que vem, pelo que eles estão falando, vai ter já o presencial ano que vem. Espero eles que já vão vender o ingresso do ano que vem. Eles já vão vender o ingresso do ano que vem. Então... Os caras, tipo assim... Ei, como assim? Eles já estão falando, a gente vai. É garantia, não, vai ter, não quero nem saber, não. E tomara que tenha mesmo, tô doido. 2 anos sem. Até lá a gente vai falar, nós estamos aqui no Artes Alley virtual, por enquanto. Esse ano ainda tem mais um Artes Alley virtual para vocês, né? Tem. Mas, para mim, assim, até... Eu acho interessante, assim, saber algumas coisas como funciona no virtual, sabe? É bom tentar, né? Tipo assim, por que não, né? Melhor do que nada. De outra forma mesmo, né? Não é a mesma coisa, obviamente, claro, né? Não é, mas até aí eu acho que são duas coisas mesmo diferentes que não devem ser comparadas. Sim. Outro tipo de dinâmica, outro tipo de interação, né? E é isso, eu acho também. Mas para mim eu achei interessante, apesar de tudo, sabe? É outra coisa, né? Mesmo. É aquilo, não tem toda aquela graça, não tem o calor roubando ali, claro. Mas não passa em branco, né? Vou olhar para esse lado. Não, legal. Então, beleza. Aqui não vamos entender muito não, porque você tem seus outros afazeres aí também, depois eu não quero ser culpado pelos atrasos do seu trabalho. Mas você tinha mais alguma outra pergunta, Wilder? Era mais uma? Pelo que eu entendi, era mais uma que você queria fazer? Eu tinha mais uma, que eu acho que também vai ser rapidinha. Você quer falar? Pode ir, também não tem problema. Tá. Sim. É que você comentou o negócio do Catarse. Aí eu lembrei que você fez alguns quadrinhos pelo Catarse, né? Só que o Demos e Phobos você fez pelo seu site. Você fez um financiamento coletivo pelo site da sua loja, né? E a minha pergunta é, primeiro, por que você resolveu fazer diferente? E se teve alguma diferença na prática em, tipo assim, lidar com o Catarse e lidar consigo mesmo? Na verdade, assim, não foi muito diferente em termos de organização, porque, para mim, assim, para quem não está acostumado, o Catarse ele é mais fácil, ele facilita algumas coisas em termos de você organizar certas coisas lá no sistema, né? Então, é um pouco diferente quando você faz isso por fora do Catarse, ele é diferente, tá?
mas para mim não foi muito difícil, né? A diferença é justamente modo de divulgação, você tem que divulgar de outra maneira, porque você tem que pensar que não é exatamente a sua plataforma, o seu site não é conhecido, então ele não vai Uhum. ter a mesma, lógico, não vai ter a mesma repercussão Sim. que o Catarse tem, porque ele já é uma plataforma que muita gente já conhece, já alguma vez já apoiou, então eles vão divulgar de uma forma até mais, fica mais fácil, sabe, para as pessoas reconhecerem e falar, ah, tá, é o Catarse. No meu Uhum. caso é mais difícil. Eu já sabia que ia ter essas outras, esses outros desafios, mas eu preferi, na verdade, foi por causa para deixar a HQ um pouco mais barata, principalmente no lançamento, É porque o porque Catarse isso ele te come facilita um pouco. 13%, né? Nesse sentido, sim, a plataforma é muito boa, na verdade, É, né, em não, é termos, excelente, eu já né, usei. mas, assim, é só mesmo, é uma condição mesmo que eu falei, não, dessa vez eu vou fazer, mas não é porque, entendeu? É só para realmente deixar um pouco mais em conta, porque vai ter que voltar ao valor normal depois do lançamento. Então, é para dar essa Uhum. chance, para quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, de conseguir pelo menos o título, né, de uma forma um pouco mais, assim, em conta, né? Uhum. Porque depois eu não consigo fazer exatamente um desconto, até porque não dá. Assim, Aham. não consigo, porque o nível da impressão já é. Eu tento fazer uma impressão numa qualidade boa, né? E tem todas essas questões de impressão que, na verdade, o que sai mais caro é a gráfica. Uhum. Então, assim, ela, na verdade, é o que vai levar praticamente. Então, todo o valor que você põe no Catarse, na verdade, aquilo lá é para gráfica e talvez para você mandar os livros, né, no correio. Fora isso, você não fica exatamente com um lucro muito grande, né? Então, é o tipo da campanha que você fala, não, é realmente só para o quadrinho, porque Aham. o artista em si, ele acaba não ganhando mesmo muito, ele só, ou quase, ou às vezes quase nada, mas, Uhum. assim, em termos de lucro, né? Ali a ideia Mas, é meio que terceirizar o gasto, né? Então, tipo, você não vai é, ter tanto lucro, mas pelo menos pelo o menos gasto você você terceiriza o gasto. terceiriza, né? A pessoa paga a Exatamente. impressão dela, a Não, e pessoa essa é a faz essas ideia coisas. do Catarse, né, É, principalmente. exato, exato. Uhum. Então, nesse caso, o que eu fiz é assim, como eu já sabia que tinha gente acompanhando, eu falo, não, o valor mínimo para impressão eu vou ganhar sim, mas pelo menos o valor eu posso deixar ele um pouco mais em conta, né? Então aí também eu acho que para mim é interessante para divulgar mais. E houve Sim. mesmo isso, houve mesmo uma divulgação maior nesse sentido, mas não necessariamente uma criação de público maior. Eu acho que o Catarse, nesse ponto, ele deu mais público novo do que, entendeu, se eu fizesse pessoalmente. Uhum. Mas, de um lado, eu falei, não, eu sei que vai ser mais assim, mas não tem problema também. É. Então, é até uma escolha. A galera que te descobrir pelo Catarse, ela compra o Demos e Favos depois Não, foi pelo site justamente da isso que loja e pronto, aconteceu. né? É que foi justamente isso que aconteceu. E, para mim, valeu a pena do mesmo jeito, sabe? Só Uhum. isso. A única diferença é a organização de tudo. Assim, né? De pessoas que compram, você tem que organizar mesmo. Assim, você tem que imprimir certas coisas para você organizar e não esquecer, porque senão vira Uhum. uma bagunça. É É, diferente. imagino. O Catarse, ele já tem um sistema que organiza mesmo isso para você. Então, Uhum. ali já fala, já é um facilitador a mais. Só que para mim não foi muito diferente, porque como eu tinha uma loja que não era exatamente uma loja oficial, era uma loja que eu criei no meu site, porque eu não tinha ainda uma loja com um sistema assim de loja mesmo, Uhum. é um sistema adaptado. O meu era um sistema mais adaptado, então eu já tinha que imprimir as coisas para organizar e tudo mais. Então eu já estava meio que acostumada quando chegou isso. Ah, não, é a mesma coisa, Uhum. só que em grande Uhum. escala, talvez, não sei. É. Ah, tá. Então já tava vacinada pro trabalho já. Já tava aproveitando o jargão da atualidade. E vocês Ah, estão aqui, bem ó. também? Deixa eu só aproveitar e perguntar, porque não deu tempo, a gente foi, né, direto na conversa, mas Ah, você, é. a Raquel, como é que vocês estão? Deixa a A Raquel falar pandemia primeiro aí, aqui. que ela tá falando. Ela não tá parando de falar, né, na conversa inteira, mas eu vou deixar Raquel, ela É, falar primeiro. eu falo pouco que realmente eu não conheço muito quadrinho, né? ah, Não, eu fiquei com muita vontade de ler agora, realmente, depois de ver oh, a arte, né, em especial que você mostrou, muito bonita mesmo. obrigada. É, bem bacana. Até fiz aquela pergunta de se você não queria fazer algo baseado em história, porque eu li uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial. Ah,
Uhum. Acho que era Mouse o nome, né? Sobre os Mouse. campos de Ah, concentração. sim, sim. Eu achei muito bacana, É o muito dos bacana. ratinhos, não é? Dos ratinhos, É. Nossa, isso, Esquadrão Clássico. exatamente. Esquadrão Clássico. Esse e um outro também da bomba do Qual da Japão, bomba? Ah, de Isso, Hiroshima? de Hiroshima, exatamente. Ah, é Muito alguém? bacana. Eu não lembro o nome, não lembro Putz, agora. eu acho que é, não É, sei. Mas é mas bacana, achei. então. Era bem legal. Mas eu tô bem, graças a Deus, né? Ah, então tá bom. É que, né, com essa É, pandemia toda, né, a gente pois mal e mal é, consegue fica falar. preocupada, Assim. né? Aham, É. verdade. Não. Mas ainda bem que pelo menos está voltando, assim, não exatamente assim ao normal, mas pelo menos o ritmo de poder sair, de poder, né, fazer as coisas de Sim. uma forma um pouco mais Eu normal. já, assim, eu sou uma É. pessoa que eu não era assim não, mas eu mudei. Hoje em dia eu sou o tipo de pessoa que esbanja otimismo. Então eu gosto de ver o copo meio cheio, sabe? Então eu olho assim e falo tipo assim, tá, não tá igual era 2 anos atrás. Não, não tá, mas já dá para Sim. fazer tipo assim, basicamente quase tudo. Não tá rolando show e evento, que é duas coisas que eu adoro. Que é o que a gente quer que volte, né? Mas eu já consegui matar meu jejum de cinema. Tipo assim, Ah, que É bom. verdade. Então fui tá no bom. cinema, assisti o Shang-Chi lá e recomendo, foi muito bom, muito legal. Ah, então tá E bom. pretendo voltar nos Eternos, e de novo. Tipo assim, então, tipo assim, já dá dando para fazer muita coisa. Então, já dá para, digamos assim, para se sentir psicologicamente menos encarcerado, porque Um você já pouco sai na menos, né? rua, você já vê gente, você já coisa do dia, tipo assim, o Ibirapuera, se você tirar a máscara do rosto da galera, tá normal. Tipo assim, a única diferença do Ibirapuera de É. hoje para 2 anos atrás é que a galera tá usando máscara, mas o resto é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, tá até um lugar muito bom para ir, inclusive. Sei lá, eu acho aquele lugar relaxante. É Então, lindo, né? sempre quando eu desço no centro, eu passo lá. Mas, assim, já tá dando para fazer muita coisa, né? Claro, você vai tomar ali cuidados mais que tu não tomava antes, mas acho que já não tem porquê a pessoa ficar se privando de tanta coisa por conta disso, sabe? Claro, cada um é cada um, né? Tem gente que prefere se resguardar e tal, eu entendo. Mas eu acho que, tipo assim, acho que aquele argumento de tipo, sei lá, não vou sair de casa, senão eu vou morrer. Não sei nem se esse argumento existiu em algum momento, mas Uhum. eu acho que ele já não se sustenta mais, sabe? Tipo assim, acho que a Hum. situação já está bem mais otimista, bem mais agradável do que no começo do ano, por exemplo. Sabe? Ainda Por vai conta de virar um vários fatores, quadrinho, né? hein? Da Verdade. Thalita. Oh, já tem, que é isso? Você acha quadrinho de pandemia, meu filho? Olha só. Aos montes. É, Aos montes. mas ela vai fazer um especial, jeitinho especial dela. Não, aí sim, aí sim. É, Inclusive, fizeram um filme. Na moral, agora eu vou ter que expressar minha acho que já sei indignação. qual é. A O indignação foi? Songbird, Mockingbird, Songbird, um negócio assim, do Covid-23. Você viu isso? Não. Eu acho que eu vi falar, cara. Tipo assim, quem fez esse filme foi o Michael Bay. Michael Bay, para quem não conhece, é a mente genial, só que não, por trás de filmes como Transformers. Tudo quanto é filme que Sim, ele tudo mesmo, né? explode, é o Michael Uhum. Bay que faz. O cara é isso, o roteiro do cara é bum, 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 é só explosão, sabe? Ah, E aí ele pegou para fazer um filme. Eu não assisti o filme, né? Me recuso a assistir esse tipo de filme. É porque Certo. eu tenho um pouco de, sei lá, de respeito pela minha própria inteligência. E, e nesse filme, tipo assim, a ideia do filme é o seguinte: o vírus, o coronga, ele mutou várias vezes, tá? Mutou várias Aham. mutações lá, e o filme se passa em 2023. E lá chegou o tal do Covid-23. E o Covid-23, ele é tipo assim, morte instantânea. Pegou, morreu. caraca, Então, tipo assim, vira uma sociedade pós-apocalíptica, tipo assim, você vê cidades todas abandonadas, destruídas, assim, tipo assim, e as pessoas, ninguém tem contato com ninguém mais, sabe? Tipo, cara. Nossa. aí por causa disso, acaba que, tipo assim, muitas pessoas não conseguem trabalhar, o mundo colapsa.
não sabe? Claro. Por causa dessa pandemia. É basicamente um Resident Evil, só que você tira o T-vírus lá, que transforma a galera em zumbi, e coloca o Coronga 23. Corona. Eu tô Tem assim, certeza que não era Oi? Tem certeza que não era o Coronga esse tempo todo? Não sei, pô. Não sei. Eu sei que quando falaram comigo que um filme sobre a pandemia ia ser feito pelo Michael Bay, eu tô assim, pronto, quem pegar o vírus vai explodir. Vai ser esse o plot do filme. E pegou e pum, explodiu. Foi quase isso. O pior que foi quase isso mesmo, eu quase acertei. Mas eu me recusei a assistir o filme. Falei, não, tudo tem limite. Eu gosto de filme trash, mas tudo tem limite. Sério. Ai, gente. Certas coisas eu não me submeto. Mas tem, né? Tem, sempre tem. Nesses filmes. Não, sempre tem. A galera sensacionalista trabalha quente, velho. E eu fico muito impressionado com a criatividade dos caras, sabe? Tipo, tanto pro bem quanto pro mal. Fico muito, sei lá, eu falo, quando eu crescer, eu quero ter esse tipo de mente. Eu quero criar esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, mas fizeram isso. Agora, de quadrinho mesmo, em relação à pandemia, eu falei assim, mas eu não sei. Aí, tá vendo? Se tem, não, sabe? Não sei, não. Na verdade, nunca se sabe, né? Pode ter, ou sei lá. Não sei. Assim, enfim. É um tema bom, querendo ou não. Então, querendo ou não, é um tema bom. Ok. Acho que é isso. Alessa, a gente acabou te alugando por mais tempo do que deveria, mas queria te... Bem, não, antes de eu fazer os finais, eu só queria te falar que se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final, comentar mais qualquer coisa aí, fica à vontade. Não, só queria agradecer a vocês, né, de novo, Raquel, Wilder, pelo convite, né, foi muito boa a conversa. Foi muito bom estar aqui, né, no canal de vocês, participando, enfim, porque foi difícil, né, a gente marcar... o Zoom zoou a gente, Mas, na verdade, foi mais o meu computador mesmo que estava com problema. Mas eu consegui resolver, então ainda bem. É bom. E muito obrigada, viu, pela receptividade, pelo papo, foi muito bom. Bom demais. A gente que agradece. E quem sabe, né, até a próxima a gente vê, né, porque hoje em dia, né, o pessoal está fazendo bastante lives e podcasts. Pois é, esse negócio de podcast, tipo assim, virou meio que virou uma palavra mágica, né? Tipo assim, inclusive acho que eu até comentei com a Raquel, eu falei, tipo assim, podcast é meio que uma palavra mágica. Você chega perto de uma pessoa que você admira, mas você nunca conversou, aí você chega perto e fala aqui, eu tenho um podcast, participa comigo lá de um episódio. Assim, aí o cara já anima. Nessa brincadeira a gente conseguiu, tipo assim, uma musicista profissional da Polônia que conversou com a gente em um episódio. Tipo assim, teve uma atriz, uma dubladora que conversou com a gente e tal. Assim, tem esse lado que é legal. É massa. Então, você vê, esse é o lado bom, né? Tem sempre um lado bom, né? Não, aquela coisa, a gente tem que saber tirar leite de pedra, né? Assim, esse é o macete. Mas, Thalissa, muito obrigado aí pela participação, pela conversa, como você mesmo falou. O papo foi muito bom, gostei demais. Foi a primeira vez mesmo que a gente, apesar da gente trocar mensagens há um bom tempo, a primeira vez que a gente consegue conversar por um tempo maior, assim. Verdade. Gostei bastante e tal. É sempre bom conversar com a pessoa que a gente admira, essa é a verdade. Eu ia comentar sim. Antes do encerramento, só queria comentar um negócio que eu espero muito que no futuro, não vou falar nesse próximo, porque eu não sei como é que são as agendas, quem sabe a gente não faz um trabalho junto, já que você desenha, eu roteirizo, a gente poderia fazer quem sabe, né, no futuro aí, não sei. Quem sabe, nossa, como eu falei, tá bem complicado atualmente, eu não sei mesmo. Não, porque eu falei, no futuro, me bota na agenda para 2027. Então, assim, a gente já coloca, né, quem sabe até lá. Né, Wilder? Né? Mas sem pressão, tá? Sim, claro. Mas muito bacana. Não, mas quem sabe rola. Então tá certo. E para você que nos ouviu, nos acompanhou, nos assistiu a esse bate-papo bacana aí com a Thalissa, conheci o trabalho dela? Não, se não conhecia, vai dar uma olhada no trabalho dela que vale a pena, vou deixar
links importantes aqui na descrição, o site dela, o Instagram e tudo mais, dá uma olhada lá, dá uma conferida, recomendo para os amigos também, o trabalho é foda. E se você gostou do papo, gosta do canal, gosta do que a gente faz aqui, deixa aquele likezinho bombado aí no vídeo, ajuda o trampo pra caramba, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, todo aquele trâmite que todo mundo já conhece, mas é bom repetir para não deixar esquecer, né? É bom repetir. Então é isso aí, galera. Semana que vem tem mais.